Opa, tudo bom? Meu nome é Samuel Martins e estamos de volta aos vídeos do canal, né? Como eu disse semana passada, o nosso canal agora vai ser focado na área de computação gráfica, mais especificamente no desenvolvimento de jogos. Mas nada impede que de vez em quando a gente traga ou programação em geral ou visão computacional, mas esse não é o foco de hoje. Hoje nós vamos falar de Game Engines, como você pode ver no título do vídeo. Não sei se ele tá aqui ou se ele tá por aqui. Enfim, o ponto é que nós vamos falar de Game Engines e o porquê que eu decidi começar a falar de Game Engines. Porque já que o nosso canal vai ser agora focado nessa área de jogos, eu acho importante você entender mais sobre a ferramenta de desenvolvimento de jogos, vulgo as Game Engines. Então, vamos lá. No início do desenvolvimento de jogos, os hardwares eles eram muito fracos, o que fazia com que os jogos fossem muito simples e que os programadores tivessem que otimizar os jogos ao máximo. Essa otimização acabou acarretando em um problema de entrelaçamento de código, ou seja, os códigos ficaram muito alinhados um ao outro. Como exemplo, uma parte do código que era focada em construção gráfica também possuíam lógicas de jogo, o que é uma prática de programação, já que o ideal é você conseguir deixar o código mais modular possível para que você possa fazer o reaproveitamento desse código mais na frente, né? E isso causava com que os jogos não pudessem ser reaproveitados. Tipo, lógicas de jogos do mesmo estilo não pudessem ser reaproveitados nos jogos futuros. Como, por exemplo, uma empresa que fosse fazer jogos 2D, no jogo side-scrolling, não pudesse aproveitar a lógica de movimento do primeiro jogo no segundo jogo. Se você não sabe o que é um jogo side-scrolling, é basicamente aquele jogo que você só pode ir para cima, para baixo, para esquerda e para direita. E já que essa lógica é a mesma para todos os jogos side-scrolling, com algumas exceções, é claro, não tem sentido você não querer reaproveitar esse código do primeiro jogo no segundo. E por conta dessa super otimização dos jogos, não se tornava possível fazer esse reaproveitamento, fazendo com que o desenvolvimento do jogo durasse mais tempo, fazendo com que o jogo demorasse mais para sair, custando mais, esse tipo de coisa. Nos anos 80, os hardwares melhoraram bastante, possibilitando uma modularização melhor dos jogos. Ou seja, a possibilidade de você reaproveitar a lógica de jogos antigos nos jogos novos. E isso acarretou na criação das primeiras Game Engines. Uma das empresas que criou uma dessas primeiras Game Engines é a LucasArts, com a Game Engine LucasArts Scum. O porquê que eu estou destacando essa empresa? Por dois motivos. Primeiro, porque é a empresa do criador do Star Wars, então ela tem um peso por si só por conta disso. E além disso, ela foi a primeira empresa que licenciou a engine dela, possibilitando que outras empresas que quisessem fazer jogos parecidos com os jogos dela pudessem comprar a licença da engine dela e utilizar a engine dela para produzir jogos parecidos com o dela, criando assim o primeiro mercado de engines, podendo se dizer assim, né? E afinal, o que é uma Game Engine, né? Eu comentei um pouco de quando ela foi criada, como é que ela foi criada, quais eram os problemas antes dela ser criada. A Game Engine possui algumas partes que facilitam na produção de jogos. Uma dessas partes é um motor gráfico que auxilia na renderização de jogos 2D e jogos 3D. Como assim renderização? Ela basicamente vai fazer todo o trato gráfico do jogo. Você não vai ter que programar como vai aparecer os pixels na tela. Ele tem uma estrutura que faz isso automaticamente para você. Outro módulo que ela tem é o motor de física, que ele consiste em cálculos físicos, ou seja, trajetória, queda, velocidade, esses cálculos físicos padrões, e também na parte de colisão. Ela auxilia na identificação de colisões entre objetos. Além desses dois módulos principais, também tem o módulo de som e de animações. Com tudo isso englobado em um só canto, em uma só engine, o programador ele não precisa mais de ter um trabalho para ter um trabalho, né? Como assim? O programador ele não precisa mais programar a ferramenta para ele poder fazer o jogo. Ele pode começar já pegando uma ferramenta pronta, como há muitas que já existem, e fazer direto o jogo dele. E isso aumentou a velocidade e a eficiência da criação de jogos, né? Porque antigamente, todas as empresas possuíam seus próprios engines. Só que com a complexidade dos jogos aumentando, as engines também tiveram que se tornar mais complexas. E isso acarretava em que a empresa tinha que gastar muito tempo fazendo uma engine e muito tempo fazendo o jogo. Só que ela é uma empresa de game development, não uma empresa de engine development. E aí, a partir desse ponto, começaram a aparecer as empresas que se focaram em fazer engines. E aí, a partir disso, começou a aparecer várias engines focadas para públicos específicos.
Nesse vídeo a gente vai falar de 3 engines, a Unreal, a Unity e a Godot. Vamos começar com a Unreal Engine. A Unreal Engine, ela trabalha tanto com jogos 2D e com jogos 3D, e ela é muito focada no realismo, em qualidade gráfica, em você identificar que aquilo ali é uma pessoa realmente, você realmente trazer o realismo para os jogos, né? O problema dessa engine é por conta dessa vontade, dessa permissão de você criar jogos hiperrealistas, também torna essa engine um pouco mais pesada, fazendo com que computadores mais simples não consigam rodar essa engine. E essa engine, ela tem 2 tipos de programação, né? Ela permite você programar em blueprints, que são basicamente programação em blocos, e também permite você programar em C++, o que é um problema, porque programação em C++, se você não sabe, é muito complicado, porque é uma linguagem muito de baixo nível e você gasta muito tempo programando, o que também é uma das barreiras de entrada para quem for começar a programar na Unreal. Mas ela também traz a programação em blocos, que é muito bom, porque mesmo que você não saiba programar mesmo scripts, você pode programar em bloco e é bem intuitivo e é bem feito. O grande problema dela mesmo para iniciantes é a questão de se você for programar script mesmo que tem o C++, e o fato dela ser pesada. Alguns games que são feitos em Unreal é Fortnite, Mortal Kombat 11 e o Kingdom Hearts 3. Uma coisa interessante é que os desenvolvedores do Mortal Kombat fizeram um upgrade na Unreal Engine, que eles modificaram ela para ficar mais otimizado para o Mortal Kombat em si. A Unreal do Mortal Kombat, ela foi feita para fazer jogos de luta, e aí torna a criação e a produção dos jogos do Mortal Kombat bem mais fácil. A outra engine que a gente vai falar aqui é a Unity, que ela também pode ser utilizada para jogos 2D e 3D, mas ela é mais utilizada pelos desenvolvedores indies em jogos 2D mesmo, porque é onde ela realmente brilha. Mas você também é totalmente capaz de fazer um jogo 3D nela. Como você programa na Unity? Eu acho que no ano passado, ou foi nesse ano, eles criaram uma linguagem de blocos parecida com a Blueprint, mas ela não é muito utilizada. A maioria dos desenvolvedores ainda utilizam a linguagem script dela mesmo, que é o C#, que é bem parecido com o Java, o que é muito mais agradável e muito mais simples de um iniciante da programação começar a programar, porque é uma linguagem mais de alto nível, diferentemente do C++ que a Unreal tem. E aí, isso é uma boa porta de entrada, porque quando você tem o poder de fazer o script, você tem mais controle sobre as mecânicas de jogo em si, né? Alguns exemplos de jogos feitos na Unity é o Hollow Knight, o Genshin Impact, que é o jogo 3D que fez grande sucesso desse ano, durante a pandemia, e o Among Us, que também é um jogo que fez muito sucesso. Isso aqui é um jogo 2D no caso, né? E um jogo bem simples, só que já que a engine é muito boa e muito leve, uma desenvolvedora indie, né, de jogos indie, ela consegue fazer esses jogos com mais facilidade. E última, mas não menos importante, a Godot. Essa engine, ela é uma engine muito interessante, porque ela é a mais nova entre essas, e ela é open source, ou seja, ela tem código aberto. Qualquer desenvolvedor pode chegar e ver o que é que está acontecendo dentro dela, né? E isso é uma grande vantagem, porque toda a comunidade ajuda ao desenvolvimento dessa plataforma da Godot. E ela, atualmente, ela é muito focada para jogos 2D e começando agora a entrar no mundo dos jogos 3D. Eu acredito, na minha opinião, que ela é uma das melhores engines para você começar a desenvolver jogos, porque ela permite que você programe em C# e em C++, mas também ela traz uma linguagem própria dela, que é a GDScript, que ela é baseada em Python, que é uma linguagem muito de alto nível e muito simples de ser utilizada, fazendo com que, se você não tenha muita experiência com programação, isso vai ser de grande ajuda para você, porque é muito fácil de você utilizar Python e, no caso, o GDScript, né? E se você já tiver mais conhecimento, você já pode ir para essas outras linguagens, C#, C++. Ela é bem aberta e ela é muito poderosa. Ela é uma engine que está prometendo muito ultimamente, mas, como eu disse, ela é uma engine nova e não possui nenhum grande jogo feito nela ainda. E uma diferencial dela é que, ao publicar um jogo nela, você não precisa pagar nada para os desenvolvedores, porque realmente é uma empresa, é uma engine open source. Diferentemente da Unreal, que você, quando lança um jogo na Unreal, você tem que pagar porcentagem dos seus lucros no jogo para Unreal. E no caso da Unity, você, a partir de $100 mil, eu acho, anuais, você tem que pagar royalties para a utilização da Unity. E a Godot, para desenvolvedores indie, você não tem que pagar nada, você simplesmente pode usar de graça, 100%. Ela é simples e rápida de ser utilizada, bem otimizada. E é isso, galera. A gente passou aqui pelo porquê que foi criada as engines. A gente falou um pouco das 3 principais engines do mercado. E é isso. Não esqueçam de compartilhar, de darem like.
De irem para as minhas lives na Twitch, que o link vai estar por aí. Possivelmente vai aparecer aqui, ou por aqui, tanto faz. Valeu, falou e até mais.